Bom dia, meus queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. Observando no dia da sabatina do ministro que estava na eminência de se tornar do Supremo Tribunal, eu ouvi algumas palavras que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, ele explicou sobre a sua fé. Ele é pastor da igreja presbiteriana e foi ministro e atuou em várias áreas também da justiça. Esta é uma colocação profissional dele. Logo em seguida foi feita uma interrupção, depois surgiram algumas perguntas e um dos senadores lhe fez uma pergunta a respeito das leis que favorecem a ideologia de gênero. E o ministro, então, fez a sua exposição de ideias. Achei incrível porque ele deu esta resposta: vou seguir o que manda a Constituição. Esta foi a sua resposta sintetizada. Vou seguir o que manda a Constituição. Ou melhor, vou ser um defensor da Carta Magna do país. E não entrou em detalhes. Bom, dentro desse posicionamento está agora duas palavras. Jesus deu a entender que toda autoridade é constituída por Deus. Portanto, as autoridades que criaram a nossa Constituição foram instituídas por Deus. E as que estão para receberem a função de serem executores da Carta Magna ou defensores da Carta Magna também são e serão constituídas por Deus, até o momento em que Deus desejar. Concorda comigo? Bom, prosseguindo, nós vamos então observar. Cada nação, ela tem uma lei que direciona esta ideologia humana que hoje está sendo implementada com muita força no mundo todo. Cada nação, portanto, tem a sua forma de pensar e tem a sua lei. E as suas leis são seguidas à risca de acordo com a carta que rege a nação. Preste atenção. Portanto, vamos voltar agora ao que o pastor não falou. O que o futuro defensor da Carta Magna não falou. Magna não falou. Então, observe bem. No livro de Romanos, capítulo 1, nós temos, a partir do verso 18, uma exposição da idolatria e da depravação dos gentios, ou seja, todas as pessoas que não são judias, às quais o Evangelho de Jesus Cristo é anunciado, elas caíram numa depravação e em atos de idolatria que ofendem diretamente o culto a Deus e, consequentemente, estes atos os conduziram a uma corrupção moral, espiritual e também dentro da própria comunidade social mundial. Isso foi afetado de uma forma absurda, abundante, e não há como controlarmos. Se você parar e pensar, todo o sistema mundial sofre a influência de Satanás, é o que diz a Bíblia. Então, se nós atentarmos para isso, vamos então para Tiago capítulo 4, o verso 11 e 12. Preste atenção que agora Deus vai falar comigo e com você, que tememos a Ele e temos a palavra dele como regra de fé e prática. Diz assim a palavra do Senhor:
Humilhai-vos diante do Senhor e ele vos exaltará. Humilhai-vos perante o Senhor. O texto de Romanos 18 até 32 está dizendo exatamente que o homem deixou de se humilhar perante Deus ou de reconhecer Deus como ser supremo, deixou de atentar para os ensinamentos da palavra de Deus e passou a autodirigir-se com pensamentos e ideologias humanas que favorecem os seus desejos imorais, ofensivos à santidade de Deus e que degradam a sociedade. Deu para entender? Voltando então ao texto. Diz o texto de Tiago: humilhai-vos diante do Senhor e ele vos exaltará. Isso é para mim e para você. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e o julga, fala mal da lei e a julga. Se julgas a lei, já não é cumpridor da lei, mas juiz. Então aqui entra uma palavra para mim e para você. Não devemos discutir ou tentar criticar ou zombar qualquer pessoa que tem estas práticas ou esses pensamentos, mas devemos defender com toda a fé, com todo o amor, com toda a dedicação, em oração diante de Deus, os nossos princípios que foram dados pelo Senhor, humilhando perante Ele e pedindo a Ele sabedoria para tratarmos deste assunto dentro do nosso lar, sob a orientação do Espírito Santo, com a autoridade da palavra. Está entendido? Agora, prosseguindo, não devemos julgar aqueles que tomam atitudes ou desejam fazer isso, ou viverem assim, conforme o mundo está instruindo. Não devemos. Sabe por quê? Volta lá em Romanos que você vai ver. Esse juízo pertence a Deus. Só Ele julgará cada pessoa conforme a sua vontade. Acabou. Não cabe a mim e nem a você. Agora olhe bem. Verso 12 de Tiago, capítulo 4. Há um só legislador e juiz. Um só legislador e juiz em todo o universo. Aquele que pode salvar e destruir. Somente aquele que tem poder de dar vida ou tirar a vida. Deu para entender? Mas quem és tu que julgas o próximo? Ou tenta avaliar o que o próximo faz? Então, querido, vamos deixar essa causa e analisar da seguinte maneira. Somos servos de Deus, tememos a Deus, amamos a palavra de Deus e devemos prosseguir pregando a palavra de Deus, mas com uma sabedoria espiritual, atentando para tudo que o Senhor nos ensina e ensinar a nossa casa, a nossa família, a andar conforme os ensinamentos do Senhor. Quanto ao resto do mundo, deixe nas mãos de Deus. Isso é problema deles. Cada um escolhe o seu caminho. Mas aí você me diz, pastor, mas nós não vamos pregar mais o evangelho? Não, ao contrário. Vamos pregar o evangelho que liberta todo pecador que deseja viver em comunhão com Deus. Esta mensagem não pode parar. Amém? Então vamos orar. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, orienta o teu povo, edifica o teu povo e consagra o teu povo. Meu Pai, tenha misericórdia desse mundo que continua marchando no pecado e dá-nos, ó Pai, a sabedoria para evangelizar e libertar os corações desejosos da tua salvação. É a bênção que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém.